Então vamos lá falar sobre contorno e iluminação. Eu vou usar essa paleta da Boca Rosa, pego o tom mais quente para começar a fazer esse contorno, com um pincel de contorno de cerdas naturais, são cerdas bem macias. E começo da ponta da orelha em direção ao meio do nariz e da boca. Se eu tivesse o rosto bem gordinho, eu faria em direção à boca. Mas como eu já tenho essa parte bem mais fina, no meu rosto eu faço em direção ao meio do nariz e da boca. Então eu começo com o pincel virado para o lado mais grosso, para a orelha, e vou aplicando com batidinhas, sem ficar riscando o pincel para lá e para cá, que isso fica muito marcado. Se eu já aplicar esfumando, vai facilitar o meu contorno não ficar tão marcado. Ó, vocês podem ver que já dá uma diferença de um lado para o outro. Começo novamente do outro lado, em cima desse osso zigomático. No meu caso, o contorno é assim. Se eu fizer ele mais para baixo, naquele fundo do rosto, eu vou parecer mais magro ainda. Parecer que o meu rosto está muito mais fundo. Para a gente saber a medida certa de contorno e iluminação, serão sempre 2 dedos. 2 dedos de iluminação, 2 dedos de contorno, 2 dedos de iluminação. Aí a gente vai saber a forma correta de contornar e iluminar. 2 dedos de contorno estou fazendo e deixei 2 dedos de iluminação no centro da testa. 2 dedos, tamanho da medida. Abaixo dos olhos, 2 dedos são iluminação. E aqui embaixo no pescoço, se você tiver um pescoço que tem um papo assim bem grande, eu não tenho muito, né? Só se eu realmente forçar, mas às vezes eu gosto de escurecer um pouquinho também, para dar aquela ilusão que é mais magrinho. No nariz, quando é em mim mesmo, eu já uso o mesmo pincel. Em cliente, já uso um pincel diferente para poder fazer bem mais fininho se caso a cliente quiser. E sempre fechar a pontinha para dar a ilusão que o nariz terminou ali, senão continua crescendo. Aí vamos lá agora tirar essa marcação. Eu pego um outro pincel bem fofinho e pego o contorno mais claro e vou fazendo nas bordinhas para poder tirar essa marcação do contorno. Tá vendo como ele apaga e praticamente entra na pele? Não fica aquela marcação? Então esse é um grande truque. Pegar o mais clarinho e passar nas bordinhas do contorno. Aí já faz parte, como se fosse que fizesse parte da própria pele. Tá vendo? E esse é pro meu tipo de rosto, tá? E agora vamos fazer a aplicação do blush. O blush você vai aplicar, dá aquele sorrisinho falso, mas ele precisa entrar com o contorno, não pode ficar aquela divisão napolitano, né? Que fica o blush, que fica o contorno, que fica o iluminador. Então, um tem que entrar no outro. Viu só? Como que eles se uniram. E agora é o iluminador. Eu pego mais douradinho quando eu quero que apareça mais. E aplico como se fosse lambidinhas de gato. Na pontinha do nariz só, tem que ter muito cuidado com isso, porque senão aumenta o nariz, tá? E bem ali no arco do cupido, não aplicar do nariz correndo para baixo, como se fosse alguma coisa suja, tá? E no meio, nesse pontinho, se você gosta, ok?